Ontem, o presidente Lula, ele foi para Pernambuco, Litoral Sul, para uma cerimônia de retomada das obras da refinaria Abreu e Lima. Essa refinaria é uma refinaria grande, que vai dobrar a capacidade de refino de petróleo, né, diesel do país e tal, dobrar, participar do processo de dobrar a capacidade de refino. É uma refinaria gigante e ela se tornou um dos símbolos da Operação Lava Jato, porque ela é uma refinaria gigantesca e virou um dos símbolos da Lava Jato. O presidente Lula, na cerimônia, ele pegou e criticou a Lava Jato. Criticou a Lava Jato e disse que a Lava Jato foi uma operação orquestrada por alguns juízes e procuradores, subordinados ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos, que não queriam e nunca quiseram, nunca aceitaram que o Brasil tivesse uma empresa como a Petrobras. Essa foi, digamos, a frase símbolo do discurso do presidente falando de Abreu e Lima, uma refinaria que foi concebida em 2005. O presidente Lula começou o governo em 2003, primeiro governo. Ela tinha um orçamento de 2 bi de dólares para ser feita. No final, ela acabou custando, até então, 20 bi de dólares, 10 vezes mais. 10 vezes mais. Ia ter como parceira a Venezuela, que ia construir um bom pedaço, financiar um bom pedaço da construção. A Venezuela desistiu, a Petrobras assumiu toda a obra. E quem entende de refinaria, eu não entendo nada de refinaria, mas quem entende de refinaria diz que ela nunca poderia ter sido orçada a 2 bilhões de dólares, nunca custaria 2 bilhões de dólares e também não deveria ter custado 20 bi. Então tem erro nas duas pontas. Não seria um superfaturamento, sobrepreço de 10 vezes, porque ela jamais seria feita por 2 bilhões de dólares. Não tem como, basta olhar aquele parque todo e tal. Mas aí, quando a Operação Lava Jato começou, e a Operação Lava Jato começa em 2014, as obras não tinham acabado e já tinha consumido esses 20 bi de dólares. E a Lava Jato começou a investigar, a olhar aqui e ali e encontrou elementos muito fortes de corrupção nessa obra. E aí, eu acho importante, porque como o presidente fez um discurso dizendo que eram alguns juízes e procuradores, dizendo que a Lava Jato foi orquestrada, né, por alguns juízes e procuradores subordinados ao Departamento de Justiça americano, que nunca aceitaram que o Brasil tivesse uma empresa de petróleo como a Petrobras, e é importante que a gente separe as coisas para poder entender ao falar da Lava Jato. Eu sempre fui crítico à Lava Jato, sempre. Mas ser crítico à Lava Jato não significa abençoar a corrupção. E fica parecendo que quem critica a Lava Jato é a favor da corrupção. E para ser contra a corrupção é preciso defender a Lava Jato. Só que, quando você está num processo de investigação, desmontar ou identificar as ações criminosas e identificar pessoas envolvidas é parte do processo. E conseguir desmontar as ações criminosas e conseguir condenar as pessoas culpadas é outra parte do processo. Então, uma coisa é identificar, outra coisa é conseguir condenar. E tem as organizações criminosas, né? Como a máfia, você tem várias empresas de fachada. E você acaba encontrando uma empresa que diz que faz pizza, mas não vende pizza, né? Você acaba encontrando uma empresa que diz que vende chocolate, mas você não encontra chocolate.
uma lavanderia que diz que lava roupa, mas não lava roupa e tal. Quando você tem empresas, como é o caso da Lava Jato, você não tem nada disso. Nada disso. Você não tem empresas de fachada, até pode ter ali para lavar dinheiro, mas você tem grandes companhias, você tinha grandes companhias nacionais que geravam centenas de milhares de empregos, representando uma parcela expressiva do PIB nacional, responsável por um dos setores mais importantes da economia, que é a infraestrutura brasileira, fazendo obras de verdade que existem para uma empresa, no caso a Petrobras, que chegou a representar 12% do investimento nacional, e nesse processo você teve corrupção. Você teve corrupção. O que não significa que as obras não deveriam ter sido feitas, não significa que a empresa não deveria ter contratado as obras, não significa que essas empresas não deveriam existir. Então, a Lava Jato, ela prestou um serviço importante à sociedade ao identificar que nas transações comerciais envolvendo a maior empresa do país, responsável pelo maior investimento do país, contratando as maiores empresas do país da área de infraestrutura, aquilo foi permeado por muita corrupção. Corrupção de agentes políticos, corrupção de agentes privados, corrupção de intermediários, lobistas, etc. Isso a Lava Jato fez. E ali não dá para dizer que não aconteceu. Não dá para dizer que não teve corrupção na refinaria Abreu e Lima. Não dá para dizer que não teve corrupção na Petrobras. Não dá para dizer que não teve corrupção nas obras feitas durante o período investigado, que envolve o governo do PT. Alguém vai dizer, a seleção do período já mostra a perseguição dos integrantes da Lava Jato. E aí a gente pode concordar sim. Pode concordar sim. Que uma vez identificada a existência de um crime, a data de início da investigação tem ligação com um desejo, uma vontade do investigador. Eu costumo brincar que as pirâmides do Egito podiam ser feitas com 3 lados. O quarto lado é superfaturamento. Inventaram o quarto lado só para vender pedra, que os empreiteiros lá atrás já estavam fazendo malandragem. Então, a corrupção nas obras é algo ancestral. Do jeito que a Lava Jato trabalhou, fica parecendo que o mundo era puro até a chegada do PT e o mundo voltou a ser puro depois da investigação da Lava Jato. Não. As histórias de corrupção continuam, as histórias de corrupção antecedem o período de investigação da Lava Jato. E durante a Lava Jato, a identificação dos casos de corrupção deveria se seguir a condenação das pessoas segundo o arcabouço jurídico brasileiro, segundo as regras brasileiras, segundo as leis brasileiras, segundo a Constituição brasileira. Não dá para o processo simplesmente ser tocado do jeito que o juiz quer. Não tem jeito. O processo tem etapas processuais previstas e uma etapa não observada derruba o processo. Os juízes têm a obrigação de saber disso. O juiz Sérgio Moro tinha a obrigação de saber disso. E ele, assim como os procuradores, há evidências de que botaram os pés pelas mãos. Você vai fazer uma prova na autoescola, tem lá uma sequência para você seguir ao lado do instrutor. Se você descuidar, você não consegue a CNH. E a Lava Jato descuidou, isso é forma. Ah, não, isso é uma formalidade jurídica, porque é uma bobagem. Não é bobagem, não. Não é bobagem. Forma e conteúdo no sistema judicial são a mesma coisa. Um processo, obviamente, não pode produzir a condenação de inocente, a absolvição de um culpado também não. Mas a condenação de um inocente é tão mais grave do que a absolvição de um culpado que todo o processo é montado partindo do princípio que as pessoas são inocentes. E quando elas não são inocentes, são culpadas, elas se beneficiam do princípio de que todos são inocentes. E quando chega na mão de um juiz incomodado com isso, que é uma limitação, o que ele passa a fazer? Ele aperta o calo de todo mundo, dá um jeito de fazer coisas absurdas, como, por exemplo, um camarada pagar uma propina, já falei isso aqui,
O camarada que paga propina à vista teve condenação menor do que o camarada que paga propina a prazo. Então o problema não é a propina. O problema é fatiar o pagamento da propina. Porque quando o camarada pagava $1 milhão de propina e o outro pagava 10 cheques de $100 mil, 10 pagamentos de $100 mil, ele recebia 10 acusações de corrupção contra o outro que recebia uma só, sendo que as 10 eram parcelas para um favor. Então é aquilo, vamos pegar, vamos arrebentar, vamos destruir, vamos destroçar, e foi o que eles fizeram. Não dá para tirar o mérito da identificação. Então, dizer que a Lava Jato é um absurdo, não existia os crimes, isso é uma loucura. Os crimes estão lá, os criminosos estão aí, os exemplos estão aí, a documentação é farta, há acordos de leniência que foram firmados, não consta que essas pessoas firmaram os acordos de leniência e os acordos de colaboração pressionados. Pelo menos eles assinam a documentação toda. Você pega o acordo da Odebrecht, está lá, tem 70 pessoas assinando o acordo em que ela confessa a dívida e ela confessa o crime e assume o pagamento de uma dívida, que agora ela pede no Supremo para não pagar. Então, teve corrupção, foram muitos casos envolvendo as grandes empresas nacionais, envolvendo um número enorme de políticos, uma quantidade industrial de lobistas, funcionários públicos. Tem um funcionário público que tinha $100 milhões na Suíça, desculpa. Então, não, a Lava Jato não é o que disse o presidente, algo orquestrado por juízes e procuradores que não aceitam que o Brasil tenha uma empresa como a Petrobras. Não. A Lava Jato, ela surgiu quando as investigações mostraram que a gente não pode ter no Brasil negócios a qualquer preço, que a gente não pode ter no Brasil um grupo de empresas, um grupo de políticos que possam se reunir para fazer uma estrepulia, financiando a política nacional e enriquecendo os empresários, empobrecendo o Brasil e assaltando a Petrobras. Isso não pode. Isso não pode. Agora, quando esses juízes e os procuradores, mais certo falar um juiz, né? Mas é que foram outros juízes que se envolveram na investigação da Lava Jato no Rio de Janeiro, Brasília, mas quando um juiz e os procuradores se começam a trabalhar de forma em conluio e resolvem que não é legal, não vai ser bacana que as pessoas envolvidas, indiscutivelmente envolvidas, tomem penas pequenas e eles resolvem começar a botar todo mundo no crime de lavagem, todo mundo em organização criminosa e tudo vira um grande esquema monstruoso para todo mundo pegar 30 anos de cadeia, aí eles erram. E aí eles acabaram com a Lava Jato. Então a Lava Jato acabou não porque ela não encontrou casos de corrupção, a Lava Jato acabou porque os juízes o juiz e os procuradores, ao colocar os pés pelas mãos, resolveram condenar as pessoas a penas que são absurdas por crimes que eles multiplicaram. A vontade punitiva exagerada que deixou o Brasil mal, porque poderiam ter condenado, sim, muitas dessas pessoas a penas mais altas, outras tantas a penas mais baixas, e as empresas estariam aí, construindo obras, purificadas as empresas, se livrando dos executivos e também controladores envolvidos em casos de corrupção. Então, a crítica do presidente é uma crítica que desconhece o fato de que a Lava Jato chegou num ninho de corrupção verdadeiro. Existia, tinha materialidade. Mas, da mesma forma que os políticos estavam errados por cometer os crimes todos, os juízes cometeram erros inacreditáveis e está aí. A Lava Jato acabou com o setor da economia e a Lava Jato acabou. E aí, nós temos quem então? Temos o pior dos mundos. Nem a gente conseguiu punir direito as pessoas que mereciam ser punidas, nem a gente conseguiu manter a indústria de infraestrutura brasileira em pé. É lamentável esse episódio. Somamos a corrupção com o punitivismo irresponsável e deu no que deu. Estamos aí. O
Brasil brasileiro, questionando tudo aquilo que foi feito de bom, no caso da investigação da Lava Jato, e tentando evitar que a gente possa repetir de novo esse lado irresponsável, porque o Poder Judiciário é o último endereço para o qual a gente pode recorrer quando as coisas estão indo mal. Quando o Poder Judiciário se perde, e na Lava Jato se perdeu, aí a coisa fica muito mal parada. Eu não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.